versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Abra também em Lucas 24. Deixa aberto o dedinho em Atos, por favor, e vai para Lucas 24, 49. Aleluia. Aleluia. Maravilha. Deus poderoso, aleluia. Lucas 24, 49. Lucas capítulo 24, versículo 49, vai dizer assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficarei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta em Atos. Aleluia. Pai, em concordância com o coração da tua filha, Senhor, Deus, coloca o Pai na brecha nessa noite. Pai, que não venha falar eu, mas sim Deus Santo Espírito. Espírito Santo, Deus, tens, ó Deus, legalidade neste lugar. Pai, muda este ambiente, Senhor. Leva-nos, ó Pai, a não pensar no amanhã, não pensar nos problemas agora, as nossas doenças, as feridas da nossa alma. Mas, Senhor, que o nosso espírito, ó Pai, possa estar convicto em Ti, Senhor. Que seja, ó Deus, não a minha voz, não a dela, não seja, ó Deus, nada que eu venha fazer, mas sim, ó Pai, a ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, que possa levar vidas aqui até o Senhor, ó Pai. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor. Pai, este culto nós colocamos diante do Teu altar, Senhor. Vidas que entraram aqui, Senhor, talvez longe, não sentiram ainda nada do Senhor, Pai, que elas possam sair daqui, Senhor. Deus, carregadas pelo Teu poder, carregadas pela Tua glória. Espírito Santo de Deus, fala, Deus, conosco, que eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Irmãos, eu gosto bastante do Novo Testamento, e a Bíblia ela é dividida entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, por mais que seja um livro que nós carregamos na mão, ela possui diversos livros, e dividido no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Nós temos aí vários livros, alguns no começo do Novo Testamento nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois nós temos o livro de Atos. Se a gente fosse materializar o exemplo, o Atos seria, se a gente fosse materializar esse exemplo como uma casa, Atos seria uma porta. Por quê? Porque ele fecha os evangelhos e abre as epístolas, as cartas. Então Atos ele é um livro muito importante, porque ele é um livro que ele não tem fim, ele não tem um final, esse livro, e nós vamos entender o porquê. Mas primeiramente nós temos que entender que no capítulo 1, versículo nós vemos o que? Jesus, depois de haver sido crucificado, ele volta glorificado, ele faz o que? Uma promessa para os seus discípulos, conforme já havia sido profetizado por Joel. Joel é quem? Joel é um profeta do tempo de Israel que profetizava, ele era da tribo de Judá, e ele profetizava em meio ao caos que vivia Israel. Caos não porque Deus queria, porque o intuito de Deus sempre foi nos abençoar. Deus nunca quis leis, Deus sempre quis relacionamento e quer até hoje. Mas o povo, por conta da desobediência, ele se afastou de Deus, e Deus, uma forma de trazer o povo voltar para ele, Deus o que? O castigava. Então Joel era um profeta que em meio ao caos, e ali Joel profetizava para que se o povo se voltasse para Deus, Deus o que? Estenderia suas mãos e sararia e prosperaria o seu povo. E isso acontece porque o povo se redimiu com Deus, Deus iria devolver todo o prejuízo. Olha só, o prejuízo que eles tiveram por causa da desobediência, Deus daria em dobro. E inclusive nós incluímos essa promessa, que o quê? Que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne nos últimos dias. Então Jesus ele vem e ele fala: eu vou cumprir essa promessa que está lá atrás, que ainda não se concretizou desde o tempo de Joel.
desde o tempo de Joel. No capítulo 2 nós vamos ver o derramamento do Espírito Santo de Deus. Eu li agora no capítulo 24 de Lucas, versículo 49, Jesus falando que não saiam de Jerusalém até serem o que? Revestidos de poder. Todo mundo está me vendo e eu estou o que? Vestido. Mas essa jaqueta ela me reveste o que? A blusa que eu estou por debaixo. É algo que vem sobre cima. Então Jesus não está falando assim, não, vocês vão ser vestidos de poder. Não, vocês vão ser revestidos de poder. Aleluia. Vão ser o quê? Revestidos. Até mesmo Jesus, ele sabia da necessidade de nós sermos o quê? Revestidos de poder. Mas por que nós devemos ser o quê? Revestidos de poder? Para que nós possamos o quê? Aguentar os ardis de Satanás, aguentar a caminhada. Por quê? Porque a conversão ela é imediata. O processo de purificação vai demorar aqui a nossa vida inteira. E concluir o chamado de Deus vai custar tudo que nós temos. Então eu preciso estar aqui revestido do Espírito Santo para aguentar a caminhada. Para que eu possa o quê? Entender o que Ele tem para a minha vida. Para que eu possa ter o quê? Discernimento do Espírito para ouvir a sua voz, assim por diante. E no capítulo 2, versículo de 1 a 5, você vai ver que havia ali aproximadamente 120 homens orando em uma casa, quando de repente, como um vento, soprou naquele lugar, e todos aqueles homens foram que, cheios do Espírito Santo de Deus. Glória! Só que este revestimento foi derramado em cima de 120 homens. E o que eu fico impactado é que lá em Mateus capítulo 14 nós vamos ver o milagre da multiplicação dos pães. E é interessante que onde Jesus ia, ele arrastava o que? Multidões. 120 pessoas é uma multidão, meus irmãos? Eu não pesquisei, mas uma multidão é mais de 10 mil pessoas? Multidão mais de 1000? Enfim, mas são muitas pessoas. E é assim, a vida é assim. Quando se trata de bênção, de prosperidade, vem muito mais gente do que para orar, do que para buscar. Porque esses homens estavam orando, eu não falo o tempo, não pesquisei ainda tão a fundo. Eu não sei quanto tempo eles oraram ali, mas não foi pouco tempo. E buscar o avivamento, meus irmãos, não é fácil. Encher o tempo para trazer bênçãos, bonanças para todo mundo é fácil. O duro é tirar o pecado de nós. Porque Jesus Cristo não morreu para nos dar coisas, mas sim para tirar o nosso pecado e nos forjar a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus está mais preocupado em nos tirar nossa língua que não presta, que só fala bobagem, só fala com as pessoas. Tirar os nossos olhos que olham para uma mulher como um pedaço de carne. Tirar a avareza do nosso bolso que trata as pessoas como se fosse bicho por causa do dinheiro. Então Deus está preocupado em nos tirar. E o mais difícil de pregar, meus irmãos, não é montar um sermão como esse, é viver isso aqui que eu estou pregando. Porque é fácil eu falar de perdão, mas difícil eu perdoar. É fácil eu falar de amor, mas é difícil eu amar as pessoas. Por isso que as coisas com Deus é loucura. Porque lá em 2 Coríntios 2,14 vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque ele parece loucura e elas se discernem espiritualmente. É loucura, meus irmãos. Talvez vocês aqui de Campos Novos, não sei se tem festa aqui nesse salão, mas lá em Vila Arena tem festa. Quantas pessoas que talvez antes se embriagaram aqui, ou vocês que mesmo já passaram aqui, ou no momento desse estavam num bar jogando sinuca, ou estavam numa casa de prostituição, ou estavam longe dos caminhos do Senhor, e hoje são felizes porque vêm ao culto. Olha que loucura. Talvez o seu esposo não entenda, meu irmão. Mas é por quê? Porque se discerne espiritualmente. Eu creio que através da sua vida, Deus vai alcançar toda a cidade de Campos Novos e a região. Esse é o poder do Evangelho. Mas nós precisamos o quê? Estar revestidos de poder. Se eu fosse dar um tema para a minha mensagem hoje, seria: se não quiser problemas, não cresça. Não cresça. E eu te provo por causa disso. Se você olhar no capítulo 3 de Atos, e
E o capítulo 4, você vai ver Pedro e João pregando a palavra de Deus. Até que, no decorrer da mensagem, abre em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 3, você vai ver que os sacerdotes abordaram os dois. Versículo 2, vai dizer assim, Atos capítulo 4, versículo 2, vai dizer assim: eles estavam muito perturbados. Por quê? Porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já havia acontecido, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Aleluia! Então, depois da pregação do Evangelho, Pedro e João, revestidos do poder de Deus, desagradaram a muitos, mas ganharam perto de 5.000 homens. Olha que maravilhoso! A igreja que tinha 120 tem agora 5.000 pessoas. Por causa do quê? De dois homens cheios do poder de Deus. Sabe qual é o meu problema, o seu, irmão? É que a gente quer fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. A gente quer pegar um instrumento sem o poder do Espírito Santo. Eu digo isso com propriedade, porque eu fiz isso muitas vezes. Eu já preguei sem o poder do Espírito Santo, e a pior coisa que existe, você subir numa tribuna e Deus não está com você. Porque o que convence você, né, nós do pecado, não é a minha palavra, não são as minhas palavras, são os meus argumentos, né? É o Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. É do pecado e do juízo, é o Espírito Santo. E eu sinto a presença dele nessa noite aqui. E Pedro e João arrumaram aqui um problemão, irmãos, para a cabeça. Porque pregar a verdade, quem anda no pecado nunca vai gostar de ouvir a verdade. A palavra de Deus nunca vai massagear a gente. A palavra de Deus nunca vai ser gostosa para o nosso ego, nunca vai massagear conosco, muito pelo contrário. Este livro que eu acabei de relatar, ele sempre vai bater contra a nossa natureza. Por isso, quando nós formos levados ao céu, esse corpo nosso vai ter que ser trocado. Por quê? Porque em primeiro lugar não aguenta ver a glória de Deus. Moisés, quando quis ver a face de Deus, ele não conseguiu. Deus falou assim: se você ver a minha face, vai morrer, Moisés. Então eu vou passar, você vai ver minha glória de costa. E aí sim você vai conseguir. A palavra de Deus vai dizer que Moisés até envelheceu por ver a Deus passando somente as costas dele. Eu não sei se eu vou poder ter uma experiência com Moisés, mas eu quero a glória de Deus, eu quero ver a glória de Deus. Eu quero arrumar problemas assim, como João e Pedro arrumaram os sacerdotes. Eu quero ser um problema, meus irmãos, contra o pecado. Eu quero ser um problema mesmo, sabe? O meu sonho. Uma vez eu escutei isso de um pastor. Ele falou que o sonho dele, dessa vez, lá no inferno tinha uma salinha, tendo uma reunião lá. Ele falou assim: não, como é que eu vou parar o pastor, né? O pastor Lucinho falando, como é que eu vou parar ele, né? Porque se a gente não está incomodando o inferno, a gente está morto espiritualmente. A gente está morto. Porque a gente tem a falsa ilusão: não, eu não vou mexer com o diabo, ele não mexe comigo. Mentira. O diabo, ele trata as pessoas como, sabe como? Sabe como chama na bruxaria? Como um cavalo. Você é um cavalo de Satanás. Mas para Deus não, para Deus nós somos filhos. O filho não come da migalha que cai no chão, o filho come da mesa. Por isso que a gente tem que vir para a igreja experimentar mesmo o poder do Espírito Santo. Porque Deus tem muito mais que uma bênção, mais que uma casa. Às vezes a gente vem na igreja e fala: Deus, me dá uma casa para eu ser feliz. Muito pelo contrário. Eu já entrei em casa de gente muito rica. E o dinheiro sim pode comprar uma boa casa, mas não compra o que? As pessoas que entram nela. Pode comprar uma cama, mas não compra o sono. Pode comprar uma boa viagem, mas não vai cessar os seus pensamentos. Se você está doente emocionalmente, doente, vazio, você pode ir para a Disney. Você pode ir para qualquer lugar que você queira. Lá vai se tornar um inferno. Mas onde tem a presença de Deus, até no UTI, se Deus entrar lá se transforma o céu. Até numa prisão, se Deus entrar, Jesus entrar, lá se transforma o céu. Então, se Deus entrar na sua casa, lá vai se transformar o céu. Por isso que eu acho incrível o poder da palavra. Sabe por quê? Porque Deus ele deixou de habitar em eles e passou a habitar em nós. Isso aqui é a igreja, olha, nós saímos daqui. Isso aqui não vai ser mais a igreja. Sabe
nós saímos. Por isso que ser igreja é muito além do que nós pensamos, que vir num culto. Vir no culto por quê? Porque eu não posso ser um cristão só quando eu estou na igreja, mas quando eu estou fora. Porque quando eu estou fora, lá no meu serviço, eu me transformo no reino. Aí eu vejo uma pessoa depressiva que me maltrata, eu não maltrato ela. Por quê? Porque só dá para alguém aquilo que nós temos. Eu só posso oferecer amor para você se eu tenho amor. Se eu não tenho amor, eu não posso te dar. Então, com a mentalidade de Cristo, nós temos o que? Esses pensamentos. E Pedro e João arrumaram um problemão. Perseguição, meus irmãos. Atos capítulo 4, se fosse encerrar isso. Eu diria que Atos capítulo 4 seria perseguição. Aí é o início da perseguição contra a igreja. Já em Atos capítulo 5, você vai ver que antes, em Atos capítulo 4, 36, José, um levita de Chipre, ele vendeu todos os seus bens e entregou para a obra. Mas, no capítulo 5, Ananias e Safira, eles tiveram essa ideia, falaram assim: olha só, vender os bens e entregar para a igreja, dá glamour. É muito gostoso pegar o microfone na mão, não é verdade? Eu sei que eu estou pregando a inauguração aqui, mas eu nem imaginava que eu estaria trazendo essa palavra, porque eu fui escalar na outra quarta, né? Há muito tempo para pregar. Então, todo mundo quer estar à frente, todo mundo quer aparecer um pouquinho, não é? É gostoso. Misericórdia, né? Misericórdia. Mas Ananias e Safira, eles acharam que, ó, é legal, a gente vai ter prestígio. Só que daí Pedro pegou e falou: Ananias, esse valor que você depositou é o correto? Não, não é. Deus foi lá e pá, matou ele. Aí veio sua mulher. Aí Pedro perguntou: viu, aquele valor que você depositou aqui na casa de Deus é o valor correto? O valor da fazenda que você vendeu? Ela disse: não é. Só que Pedro, ouvindo, tendo discernimento do Espírito Santo, ouviu o Espírito Santo de Deus e sabe que soube o que? Que ela estava mentindo. E ela também morreu. Meus irmãos, uma igreja santa é um problema para quem quer viver no pecado. Uma igreja em santidade, que ora, que louva o Senhor com o coração, que busca Deus. Porque Deus não surpreende com performance. Deus não surpreende com instrumentação, com aparelhagem de som, não. Um exemplo disso são as igrejas do Apocalipse. Então, uma igreja que vive em santidade é o que é um problema para quem quer andar em pecado dentro da igreja. E por causa disso houve o que? Um grande temor quando Ananias e Safira morreram. Porque o homem que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, nada fica encoberto dentro da igreja. Por mais que a gente tente enterrar, nada fica encoberto. Infiltração. Eu daria o nome de Atos 5. Olha só. As formas que o diabo vai trabalhar: primeiro perseguição, agora se infiltrando. E agora em Atos 6 nós vamos ver que distração. Nós vamos ver que o Satanás estava tentando impedir o crescimento da igreja através do quê? Da distração. A igreja foi o quê? Crescendo. Foi crescendo. E vocês podem perceber que todo crescimento vai aumentar o quê? As pessoas e os problemas. Se a gente não quer ter problema, é só pedir para não crescer a igreja. Se eu não quero ter problema com o jovem, é só pedir para não crescer a mocidade. Por quê? Porque vai crescer, vai aumentar. E a igreja estava crescendo, e havia ali em Atos 6 as viúvas dos helenistas. Quem são os helenistas? Eram aqueles homens, aqueles judeus que moravam fora de Israel. E essas viúvas desses homens, elas estavam ficando o quê? Esquecidas na distribuição dos bens. Aí surgiu o que? Murmuração. Murmuração é algo novo? Sim ou não? Não, né? Murmuração tem até hoje, meus irmãos. Murmuração dentro da igreja é um perigo. E o erro dos apóstolos foi, sabe qual? Se preocupar mais na distribuição da cesta dos bens ali, do que no foco do ensino da palavra. Aí eles tiveram discernimento do Espírito. Para quê? Para dividir as tarefas. Olha em Atos 6, versículo 3 ou 5.
Vai dizer assim: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então a proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, e vai assim por diante. Qual que é o princípio de nós escolhermos pessoas para desenvolver tarefas dentro da igreja? É o dom? Prega bem, vem para cá? Canta bem, vem para cá? Dá uma aula muito boa para adolescente, já pode pegar sala, é assim? Nossa, tem amizade com todo mundo, vou colocar como líder de discípula, né, de evangelismo, sim ou não? Não. Qual que é o requisito? Aí está: cheios do Espírito Santo. Aleluia! Não tem como a gente desempenhar uma boa tarefa dentro da igreja sem ser cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o que vai reinar é a minha vontade, não a vontade de Deus. Eu vim para cá falando: Deus, não faz a minha vontade de pregar. Porque se a gente fala a nossa vontade, a gente fala besteira, a gente fala o que quer, a gente magoa as pessoas. E Deus não é assim. O intuito para ser cheio, para ser escolhido, para fazer qualquer atribuição aqui é para distribuir cesta básica, era para ser cheio do Espírito Santo. Jonas, quando ele entrou naquele barco, o capitão só olhou aqui o bilhete. Quanto custa as pessoas para entrar no nosso tipo de amizade, meus irmãos? Às vezes a gente coloca qualquer tipo de pessoa, a gente escolhe qualquer tipo de pessoa para estar do nosso lado, para escolher o nosso futuro, e a gente não analisa o que a gente anda. Quando a gente vê, está desviado da igreja. Por quê? Porque não teve sabedoria de quem vai andar. Por isso, meus irmãos, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos saber o que? Escolher as pessoas. Por quê? Porque se eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou escolher as pessoas, sabe como? Não pelo dom, mas sim pelo fruto. Eu ensino isso para os jovens, eu falo: não escolha um namorado pelo dom. Não é porque tem desempenho, tem um dom maravilhoso. Porque o diabo nessa transfigura tem anjos de luz, demônios falam em línguas. Então escolha o fruto que está lá em Gálatas, assim, tem o fruto do Espírito Santo, porque só vai cobrar do outro o fruto do Espírito se você tiver. E eu aconselho eles, eu bato muito em cima disso. Então ali os apóstolos separaram as tarefas para homens do que cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante nós sabermos para que nós fomos chamados, porque senão a gente vai perder tempo, nós vamos se frustrar. Nós vamos achar que a igreja não é o nosso lugar, que, enfim. Por quê? Porque nós não sabemos aquilo que nós fomos chamados. Os apóstolos tentando fazer o bem, a gente pode sair do propósito de Deus tentando fazer o bem. Olha só que coisa. Eles estavam distribuindo cesta básica, mas estavam o quê? Se afastando do ministério da palavra. Por isso que a gente tem que saber para aquilo que Deus nos chamou, senão a gente vai perder tempo. A gente vai estar agradando homens e não a Deus. A gente vai estar batendo continência para pessoas, esquecendo que aquilo que realmente Deus vai nos cobrar no grande dia. Então as distrações, elas nos afastam de Deus, elas retardam o crescimento da igreja. E em Atos 7, ainda em Atos 6, nós vamos ver ali Estevão, que era um diácono, mas que pregava a palavra de Deus. E ele continuou ali pregando o nome de Deus, a palavra de Deus, até que no capítulo 7 ele foi o que? Apedrejado até a sua morte. Já no capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim: e Saulo ali consentindo na morte de Estevão, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja. Contra a igreja em Jerusalém. Todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Atos 8, versículo 1. Por causa da obra de Deus eles foram o quê? Perseguidos. Por causa da obra de Deus eles foram o quê? Perseguidos. Tiveram que deixar pai, mãe, casa, trabalho, tudo. Foram varridos de Jerusalém.
por pregar a verdade, não a mentira, por falar do ministério de Deus e não agradar a homens, por pregar o evangelho da cruz e não da prosperidade. Todos aqueles quantos que estavam com Jesus e pregavam ali a verdade, foram quem? Dispersos. E Paulo, que ali até então se chamava Saulo, ele estava o quê? Consentindo nas mortes daqueles cristãos. No caso, nós lemos de Estevão. Você pode reparar que sempre, a igreja é assim: a gente resolve um problema, surge outro. Resolve, arruma outra coisa, não é verdade? Surge outro problema. Por quê? Porque o diabo ele nunca vai trabalhar de uma forma só. O diabo nunca vai querer destruir as nossas vidas de uma maneira só. Se não é com o dinheiro, vai tentar com a bebida. Se não é com a bebida, é colocando pessoas erradas do lado. Se não é colocando gente errada, vai colocar perseguição no trabalho, na cozinha, não sei. Mas o diabo não vai descansar quando nós estivermos vivos, até nos levar para o inferno. Esse é o papel dele. Só que não há crescimento da igreja sem a ação do diabo. Olha que loucura. O diabo é importante para o crescimento da igreja. Porque quanto mais, a palavra de Deus vai dizer, porque Satanás, por ele não entender os propósitos de Deus, muitas vezes ele contribui para as obras, os preceitos de Deus. Ou seja, o próprio diabo trabalha em prol de Deus. Então você não está entendendo, né, o porquê de tanta tribulação. Mas deixa eu dizer algo nessa noite. Não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus sabe. E outra, o diabo não conhece os preceitos de Deus, mas isso vai cooperar para o seu bem. Essa perseguição, toda essa infiltração do diabo em pessoas tentando entristecer o seu coração, tentando te tirar da igreja, isso vai contribuir. Isso vai contribuir, vai valer a pena. Vai valer a pena. Aleluias. E ali em Atos, versículo 14, 17, você vai ver que judeus de Samaria estavam sendo batizados em nome do Senhor. E até que Pedro e João foram lá para impor as mãos sobre eles. Para quê? Para que eles recebessem o Espírito Santo. E aqui eu já estou partindo do final desse sermão, porque eu poderia continuar. Nossa, tem muitos milagres, coisas maravilhosas no livro de Atos, mas eu vou parar por aqui. Mas eu queria que você frisasse nisso comigo, e se nós saíssemos daqui entendendo somente isso, eu já estou feliz. Vai dizer assim, Atos capítulo 8, versículo 14 e 17. Os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo ele aceitou, ele teve um encontro com Jesus, em Atos capítulo 9, versículo 17, você vai ver que alguns versículos antes Paulo se encontrou com Jesus, e quando ele teve esse encontro com Jesus, ele ficou cego e ele ficou numa casa por 3 dias. E 3 dias ele não comeu e nem bebeu, ficou só orando. Olha só, um recém-convertido. Alguém que quando aceitou Jesus ficou 3 dias sem comer, só jejuando, orando a Deus. Hã? Ninguém? Bom, eu também não. Então, mas Paulo está o que? 3 dias orando. Só que Jesus, o próprio Jesus falou: Ananias, vai lá e coloca a mão sobre Saulo, que agora ele vai se chamar Paulo, porque ele precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque só a conversão não basta, só o batismo de Jesus não basta. Se a gente não for revestido do Espírito Santo de Deus, a gente vai estar dentro da igreja, mas o mundo não vai ter saído de dentro de nós. A gente pode estar dentro da igreja, mas
distante de Deus, distante de Jesus. Então o próprio Jesus falou: vai lá, porque precisa ser cheio do Espírito Santo, através do que? Da imposição de mãos. E aqui nós vemos o que? O mesmo relato. Pedro e João foram para aquela cidade. Por quê? Porque ali, na cidade de Samaria, pessoas estavam o quê? Recebendo o Espírito Santo de Deus, ou seja, um avivamento. O que eu acho incrível é que Deus não fechou, sabe o que? Monopólio com denominação. Deus não fechou monopólio com a Assembleia. Deus não fechou monopólio com a Avivamento da Fé, nem com a Renovada. Não existe elite espiritual, meus irmãos. Deus não fechou, não, olha, eu vou derramar o meu Espírito só lá em Birarema, só lá em Palmital. Não, não. A graça de Deus, o poder do Espírito Santo também está disponível para nós. Se tiver um aqui que seja cheio do Espírito Santo de Deus, vocês vão ver como vai acontecer aqui nessa cidade. Só que era necessário que eles fossem o quê? Batizados. Que eles fossem o quê? Que eles recebessem o Espírito Santo. Versículo 17. Então Pedro e João, eles impuseram a mão e eles receberam o quê? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque se a gente não receber o Espírito Santo de Deus, a gente vai continuar pecando, a normalidade vai entrar dentro de nós. E sabe o que vai acontecer? A gente vai se tornar um cristão que faz tudo direitinho, menos que Deus quer. Eu sei que é duro ouvir essas palavras. Por isso que eu falei para vocês, irmãos, que é mais difícil a gente viver o que prega do que fazer um sermão desse. Porque bater no Google lá e digitar sermão é fácil, dura a gente viver isso. Mas Deus ele tá querendo o quê? Tirar o mundo de nós. Tirar o desejo da carne, tirar a nossa língua, tirar a nossa impulsividade de quando vir alguma coisa, algum levante ou alguma palavra de algum irmão contra nós, a gente já quer responder da mesma forma. Não, Deus não quer isso. Deus quer nos transformar de dentro para fora. Sabe para quê? Quando a gente fala do amor dele para as pessoas, porque Deus ele está interessado em pessoas. Deus ele ama pessoas, ele está interessado em pessoas, não importa se a gente está muitas vezes com aquilo que a gente gostaria de estar. Talvez quem é jovem sabe, talvez sabe que ele está com um namorado, mas se isso for te afastar de Deus, Deus não vai dar. Às vezes a gente quer tanto uma casa, mas talvez a gente vai passar mais tempo na casa que nem para a igreja. Às vezes a gente tanto quer um carro, mas no dia da chuva a gente vai vir cultuar e levar os irmãos embora. Então tudo que nos afasta de Deus, Deus não vai dar. Deus não vai dar para a gente nada. Por quê? Porque Ele está disposto a nos levar para o céu. E aquilo que for nos afastar, Ele vai tirar de nós. Por isso nós precisamos o quê? Estar revestido do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque o tratamento de Deus dói. Às vezes eu sinto como se tivesse uma faca enfiada no meu peito, porque fazer a minha vontade eu não queria. E é muito difícil fazer a nossa vontade. É muito difícil, meus irmãos. Não é? Poxa, o que é? É mentira se eu falar para você que ser cristão é fácil? Eu acho que não. Mas vai valer a pena. Só que se a gente não for revestido do Espírito Santo, nós não vamos nos conformar. Se a gente tiver o Espírito Santo, porque a característica do Espírito Santo é consolador. É Ele que vai nos consolar quando a gente achar que nós estamos perdendo alguma coisa. É Ele que vai falar conosco nos nossos momentos de ira. É Ele que vai chegar em nós e vai falar assim: ó, você tem que mudar um pouquinho seu palavrear. Você fala muita palavra torpe. A palavra de Deus vai dizer, não lembro agora onde está, mas que não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca. O que é torpe? Eu fui pesquisar. O que é torpe? Alguém sabe? No grego significa, sabe o quê? Podre. Já pegou? Comida, deixou no cesto de lixo, fica lá 3 dias, aquele ovo frito ali dentro, aquele arroz, aquele resto de comida ali lá em cima da pia também. Aí você vai lá e vira, nossa, como é que ela, né? Então quando a nossa boca fala o que não agrada ao Senhor, ela é assim, para Deus ela é assim. E Deus ele quer arrancar de nós. Deus ele não quer que a gente fique vivo, não, Deus me
Melhor não, Deus quer matar a gente. Deus quer matar a gente, mas diz que Deus nos matar. E eu sei que Deus quer, e Deus vai trazer um avivamento na cidade de Campos Novos, mas não é da forma que nós queremos. Deus quer matar a gente. Sabe por quê? Porque talvez a gente estudou o evangelho da denominação. Pastor tem que pregar de terno, já estou em pecado. Irmão, você tem que ter saia, tem que ter brinco, tem que ter. Quanto que uso e costume segurou alguém? Quanto que regra segurou alguém? Não, é relacionamento. Deus quer relacionamento conosco. Eu ensino os jovens, não, vocês têm que vir à igreja, tem que vir. Não, é relacionamento. A gente tem que amar a Deus, por isso que eu não vou pecar. Eu não estudo uma música secular porque eu tenho uma evangélica mais legal, mais agitada. Não, é porque eu amo tanto Deus, eu amo tanto o Espírito Santo que eu quero ter um relacionamento tão profundo com Ele, sabe? Eu quero chamar Ele de meu cheiroso, eu quero abraçar Ele, eu quero ouvir a voz dele, sabe? E eu não quero, aquela música não faz nem toque para mim. Aquelas pessoas que desagradam a Deus, eu não quero nem mais andar, sabe por quê? Porque eu já tenho um amigo do Espírito Santo. Talvez seja muita coisa que eu falei aqui nessa noite, mas não tem como Deus crescer e esse salão aqui ficar pequeno se os irmãos também aqui, principalmente de Campos Novos, por isso que eu direciono para vocês, porque o fato de evangelizar, o testemunho vai ser dos irmãos. Sim, nós como igreja, sim, nós temos que dar testemunho, mas Deus vai cobrar principalmente dos irmãos, e Deus quer salvar vidas. Deus quer, mas nós precisamos estar aqui revestidos do poder do Espírito Santo. Nos coloquem de pé nessa noite. Oh, glória! O Vitinho vai apagar as luzes aí, deixa só aqui na frente. Sim, Deus quer abençoar a gente, querido, mas primeiro Ele quer nos fazer entender o porquê da bênção. Deus quer nos dar uma bênção para que a gente não perca. Deus quer nos dar algo para que a gente para que esse algo permaneça. Talvez você está aqui nessa noite, quantas casas talvez você já teve, dinheiro, e perdeu tudo por causa do quê? Porque o diabo ele dá com uma mão, mas com a outra ele arranca. É assim, Deus não. Deus ele dá, só que o fruto que ele nos dá permanece. Aleluia. Feche seus olhos neste momento. Comece a falar com Deus neste momento. Comece a falar com o Senhor. Fala, Deus, eu também quero. Porque eu que estou segurando esse microfone, eu também preciso. Ah, Deus, só o Senhor sabe quanto eu preciso, Pai. Ah, Espírito Santo, Deus. A caminhada não é fácil, Senhor. Ah, Pai, como eu queria para ter bênção aqui nessa noite. Mas, ó, a maior bênção é ter o nosso nome escrito no livro da vida.
novos, levanta sua mão, por favor. Amém? As pessoas, amém? A gente ia bagunçar um pouquinho essas cadeiras aqui. E eu queria que vocês, Campos Novos, viessem aqui à frente e ficassem bem juntinho aqui. Todo mundo que é de Campos Novos, amém? Todo mundo que é de Campos Novos. Camila, você é de Campos Novos? Amém? Aleluia. Isso, pode vir mais pertinho. Bem pertinho. Bem pertinho. Mas só vem aqui se você tiver comunhão com Deus, porque Pedro e João só foi colocar a mão naquelas pessoas que estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, eu queria que você viesse aqui, amém? E orasse por vidas aqui. Eu sei que Deus vai fazer nessa noite. Não é, isso aqui não é para mim, isso aqui não é para me promover, mas aqui só homens de Deus, você que tem nessa casa. Eu sei. Então você está cheio de Espírito Santo. Pode colocar a mão, irmãos, vamos começar a tocar aqui. Amém? Simplesmente eu estou com vocês, amém? Essa noite, colocando a vez a obra aqui, colocando a vida de vocês, amém? E os irmãos que estão aí, cheios do Espírito Santo de Deus. Vem para cá, vem lá, não tem problema, pode vir. Você está cheio de Deus. Deus está cheio de oração de graça.
momento de oração aqui com o nosso vereador que está representando a nossa cidade aqui hoje. Nós vamos invocar a bênção de Deus sobre os novos paulistas. Igual nós vimos a bênção de Deus em Mirarema, tudo que faz dar certo. Nós queremos também